Irmãos, antes de nós iniciarmos a mensagem de hoje, eu quero convidar você, né, que às vezes tem visto esse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal. Amém? No vídeo aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, dá o seu joinha lá, comenta, compartilha, irmão, né, para que você possa ser um passaporte, para que esses vídeos possam chegar, né, em vidas que estão precisando da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Se inscreva no nosso canal, vamos alcançar a vida, né? Para que nós possamos alcançar a vida, não depende só de mim, né, que está aqui ministrando essa palavra, mas depende de você, que você possa abrir as portas para que essas mensagens possam chegar em lares de pessoas que estão necessitadas da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Então se inscreva, nos ajude, amém? Deus abençoe, meus queridos. Olá, a paz do Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus. Nós estamos aqui novamente, né, amando do Senhor, para mais uma mensagem, né, ao seu coração. E Deus me deu uma outra palavra, irmão, que revelada através do Espírito Santo, para estar externando para você que está vendo esse vídeo agora. A palavra de Deus, ele tem o poder de mudar vidas de pessoas, né, mudar até mesmo a nossa visão, né, o nosso raciocínio em relação aos planos, os projetos de Deus em nossa vida. Sabemos que a Bíblia relata em algumas passagens, fala a respeito de semeaduras e de consequências através dos nossos atos. Sabemos que na vida, para que nós possamos conquistar algo, nós devemos lutar por ela. Para conquistar algo na vida, nós temos que se empenhar ao máximo, lutar por aquilo ao qual tanto nós queremos almejar para nossas vidas. E essa palavra que Deus me deu, irmão, é uma palavra que creio eu, que vai mudar a sua expectativa de vida, vai mudar até mesmo a sua visão, ele vai mudar até mesmo o seu comportamento em relação aos projetos de Deus na sua vida. Amém? Essa palavra que Deus ele me deu, se você tiver a Bíblia aí agora, você está assistindo esse vídeo, que você possa me acompanhar e entender aquilo que Deus vai falar no seu coração. Se encontra no livro de 2 Reis de Israel. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo aí para vocês poderem me acompanhar. Livro de 2 Reis, no capítulo de número 2 e o versículo de número 8. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas a quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo ele passando, Elias disse a Eliseu: pede-me, o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti? E disse Eliseu: peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Amém? Irmãos, nós podemos observar que esse texto, embora nós lemos agora, né, fala de uma das mensagens muito linda, de uma mensagem de conquista, né? Creio eu que, se você já não leu acerca dessa mensagem, você pode ter ouvido alguém externando, ministrando a respeito dessa mensagem. Quando falamos dessa mensagem, lembramos de unção dobrada do Espírito que havia sobre Elias, que passou a ser na vida de Eliseu. Mas o que eu quero pregar aqui, irmão, que Eliseu, para conquistar esta capa, Eliseu, para conquistar essa porção dobrada que havia sobre Elias, ele primeiramente teve que ser provado. Podemos observar que Eliseu, ele antes de tomar posse dessa capa mais cobiçada da época, que era a capa que estava sobre os ombros de Elias, ele primeiro teve que ser o quê? Provado, para depois ser provado e poder tomar posse daquela recompensa, que era aquela capa que estava com Elias. Nós podemos observar, irmão, que Eliseu, ele foi um profeta que a Bíblia mostra, né, em vários textos de 2 Reis, que Eliseu ele era um profeta bastante respeitado, né? E ele tinha até uma escola de profeta, a qual os alunos respeitavam demais Eliseu como mestre, como professor, como profeta. Mas só que para Eliseu, para chegar nesse lugar de honra, irmão, ele teve que passar por algumas etapas na sua vida,
ele teve que passar por alguns momentos difíceis na sua vida, ele teve que ser provado, né, por Deus para ser aprovado, para conquistar tal coisa. Para que vocês possam entender, se nós voltarmos alguns versículos atrás, né, podemos ver o momento em qual Elias ele fez um chamado na vida de Eliseu. Mas só que há um porém, irmão. Escute, presta bastante atenção. Naquela época, havia escolas de profeta, onde os profetas aprendiam mais da palavra de Deus, aprendia mais sobre condutas de profeta. Então, ele era um instruído, né, em relação aos mandamentos do Altíssimo, né, os estatutos do Senhor. Então, profeta, para ser profeta, primeira coisa, irmão, ele tem que ser um conhecedor da palavra do Senhor nosso Deus. Então, Eliseu, com certeza, ele participava dessa escola de profeta. Eu começo a imaginar Eliseu naquela época, né, indo para a escola de profeta, vamos dizer, para o seu ministério. Ele queria aprender mais do Senhor, ele queria ter mais conhecimento, mais intimidade para com o Pai. E eu creio que naqueles dias, irmãos, todos os alunos daquela escola, assim como Eliseu, eles tinham a vontade, eles tinham os desejos no seu coração. Eles queriam ser como Elias, eles queriam ter a autoridade ao qual Elias também tinha naquela época. Então, todos cobiçavam aquela capa que estava com Elias. Todos queriam tomar posse daquela capa. Mas nós vamos aprender aqui no decorrer desta mensagem que somente um conquistou esta capa. Podemos observar, irmão, se você ler o texto de 1 Reis, de 2 Reis em diante, você vai ver algumas histórias relacionadas em respeito do encontro de Elias com Eliseu. A Bíblia nos fala que Eliseu, ele estava na roça, estava com 12 juntas de boi, estava arando, estava tombando terra. Eliseu, ele estava trabalhando, irmão. E o que me chama bastante atenção nesta mensagem, se você puder observar os textos bíblicos e alguns outros versículos, alguns outros livros e capítulos, que Deus, ele sempre chama aquele que está ocupado em alguma coisa. Pessoas que gostam de trabalhar, pessoas que estão prestes a trabalhar. Deus, ele não chama pessoas desocupadas, irmão. Pastor, não estou entendendo. Eu vou falar para você. Se você ver no livro de Mateus, irmão, a palavra de Deus fala que havia na colhedoria um homem chamado Levi. A palavra de Deus fala que Jesus, ele chega até este homem, um homem que era colhedor de impostos, um homem que era rejeitado pelos judeus, porque trabalhava para Roma colhendo impostos. A Bíblia fala que Jesus simplesmente chega para esse homem chamado Levi e diz para ele assim: levanta e siga-me. Era um homem pecador, um homem que estava totalmente excluído do povo judeu. Porque, irmão, naquela época, quando você passava a ser um colhedor de impostos, os judeus os rejeitavam. Por quê? Porque aquela pessoa estava trabalhando para o Império de Roma. Então ele era excluído no meio do povo judeu. Mas Deus foi lá e escolheu ele simplesmente só porque ele estava trabalhando, irmão. Escute, Deus, ele escolheu você. Você pode estar errado, você pode ser pecador, você pode ser uma pessoa cheia de defeito, mas Deus, ele tem prazer naquele que trabalha, naquele que está ocupado em alguma coisa. Não interessa o que você está fazendo, Deus, ele chama para fazer a diferença. Deus, ele tira a pessoa do monturo para se assentar entre príncipes. Se você puder observar, a Bíblia diz também que Jesus, ele vai até a beira do mar. E ali estava Simão Pedro, um homem chamado Simão Pedro. E Jesus chega para ele e diz para ele assim, ó: a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Um homem analfabeto, um homem que não tinha recurso. O recurso dele era o trabalho dos peixes que ele pegava. E Deus fez um chamado na vida dele. Inúmeros personagens bíblicos você vê que recebem um chamado do Senhor, que são pessoas ocupadas, pessoas que têm alguma ocupação. E com Eliseu não foi diferente. A palavra de Deus fala que ele estava com 12 juntos de boi, tombando a terra, arando a terra. E a Bíblia nos relata que chega o profeta Elias, nem sequer dá uma palavra, irmão, nem sequer diz alguma coisa para Eliseu. Simplesmente passa
a Eliseu, passa perto de Eliseu, lança ali a capa e sai andando e olha para ele e simplesmente diz isso: você entendeu. Mas o que me chama mais atenção, escute só, é que Eliseu, irmão, ele entendeu o mistério de Deus na vida dele. Quando Elias passa aquela capa sobre a vida de Eliseu, ele captou a mensagem que Elias havia passado naquele momento, irmão. Você sabe o que eu aprendo agora? Você sabe o que nós aprendemos neste momento agora? Somente é que aqueles que têm visão com a obra de Deus, irmão, aqueles que têm chamado do Senhor na tua vida, entendem os mistérios de Deus na sua vida. Talvez, irmão, você tenha um chamado do Senhor. Você foi chamado para fazer a diferença nessa terra. Às vezes as pessoas não te dão crédito, não acreditam no ministério de Deus na tua vida. Mas Deus, ele acredita em você. E você tem que acreditar no ministério de Deus na tua vida. Quando passou aquela capa, Eliseu entendeu naquele momento o chamado do Senhor. E sabe o que ele disse, irmão, para Elias? Eliseu olha para Elias e fala assim: Elias, deixa eu ir até minha mãe e ali dar um beijinho no meu pai e na minha mãe para despedir e irei te seguir. Segunda coisa que eu aprendo, irmão, escute só. Eliseu, ele honrava o teu pai e honrava a tua mãe. A palavra de Deus nos ensina: honra o teu pai e a tua mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a terra. Profeta que é profeta, irmão. Profetiza que é profetiza. Homem que é homem de Deus. Mulher que é mulher de Deus. Tem que honrar teu pai e a tua mãe. Amém? A Bíblia diz assim: o que adianta você governar na casa de Deus se não saber governar na tua casa? Então nós temos que ser a diferença dentro do nosso lar. Amém? Respeita o seu pai, respeita a sua mãe. Amém? Eliseu era daquelas pessoas que respeitava o seu pai e a sua mãe. Ele disse para Elias: Elias, deixa eu dar um beijinho na minha mãe e despedir ele, que eu vou te seguir, vou junto contigo. E qual foi a atitude de Eliseu? Primeira coisa. Terceira coisa que eu aprendo com Eliseu. Terceira coisa, irmão. Sabe qual é a terceira coisa que eu aprendo com Eliseu? Pelas suas atitudes, pelo seu caráter. A Bíblia fala que Eliseu, ele mata aquelas 12 juntas de boi. Ele quebra aquele arado dele. A Bíblia fala que ele cozeu aquela junta de boi. Ele cozeu aquela junta de boi. Eu creio, irmão. Eu creio que ele fez uma festa. Ele fez uma festa comemorativa. Sabe por quê? Ele estava se despedindo da sua vida passada. Ele estava despedindo da sua vida passada. Ele matou aquela junta de boi. Ele acabou com o seu arado. Sabe por quê? Para não voltar da onde Deus tirou ele. Ele tomou uma atitude muito grande na tua vida e falou assim: para cá eu não volto mais. A partir de agora eu vou viver a minha história com Deus. O que tem de pessoas hoje em dia, irmão, que começam a viver uma história com Deus, querem voltar para trás. Como se diz, né? Quer voltar para o Egito. Assim como aquele povo foi liberto do Egito, irmão. Quando o primeiro problema que eles encontraram na vida deles, eles queriam voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito, lá estava melhor. Era melhor ser escravo, faraó, do que nós experienciamos no deserto. E quantas vezes, por coisas insignificantes da vida, nós queremos voltar para trás. Eliseu não. Eliseu, ele acabou com o que ele tinha no passado, porque ele não queria voltar mais. Porque ele queria começar a viver uma nova história com Deus. E não queria ter volta. E ele começa a seguir a Elias, irmão. A acompanhar Elias. Aonde Elias estava, Eliseu estava atrás. Mas se você voltar alguns textos antes, nós podemos reparar que quando Elias ele foi ameaçado por Jezabel, né? A Bíblia fala que ele foge da ameaça de Jezabel e ele vai para um deserto, né? Mas antes de ir para o deserto, pode perceber que em Betseba, ele deixa o seu moço, ele deixa o seu sucessor. E o sucessor o que faz? Ele fica em Betseba e ele faz sozinho para o deserto. Ele perdeu, aquele sucessor dele perdeu a oportunidade, irmão, de viver uma história com Deus. Aquele sucessor, ele perdeu uma oportunidade de sair do anonimato. Mas não. Quando Elias deixa ele em Betseba, ele deixa Elias sozinho indo para o deserto. Mas escute o que aconteceu com Eliseu. A palavra de Deus fala, meu irmão, se você puder observar, no livro de 2 Reis, no capítulo 2, né, no capítulo 2, e versículo 2, Elias, ele chega para Eliseu, aí surge o quê? Começa a surgir o quê? O primeiro impedimento. Olha só, quando a gente recebemos o chamado do Senhor, o primeiro impedimento que surgiu na vida de Eliseu.
A Bíblia fala no livro de 2 Reis, no capítulo 2, versículo 2, que Elias fala para Eliseu assim, ó. E disse Elias a Eliseu: fica até aqui, porque o Senhor me enviou em Betel. Chegando em Betel, Elias chegou para Eliseu e falou assim, ó, fica quietinho aqui agora, que eu vou dar um pulo em Betel, porque Deus me mandou lá. Você sabe qual foi a resposta de Eliseu? Mas escute só. Olha só a resposta de Eliseu para Elias. Presta bastante atenção. Ele diz assim, ó. Vive o Senhor e viva a tua alma, que eu não te deixarei. E assim foram juntos para Betel. Eliseu estava dizendo mais ou menos assim, ó, Elias, eu não vou te deixar só. Porque quem me chamou foi Deus. Eu quero viver a minha história com Deus. Eu não vou deixar você sozinho. Deus me designou em algo. Era para estar junto com você. Independente para onde você for. É para mim estar junto contigo e não te abandonar. Então quem me chamou foi Deus. Eu não vou deixar você sozinho. Aonde você for, estou contigo. E assim foram os dois juntos para Betel. Elias na frente e Eliseu acompanhando. Porque Eliseu, ele tinha uma visão, ele tinha um sonho, ele tinha um projeto, ele tinha algo a ser almejado. Porque quando Deus chamou Eliseu, Deus havia prometido algo para ele, meu irmão. E ele sabia que ele tinha que passar por certas provações na vida para ser aprovado por Deus e poder tomar posse daquilo que ele tanto queria. Porque ele fazia parte daquela escola de profeta, ele almejava algo, ele queria aprender, ele queria ter uma história com Deus. Ele não ia desistir facilmente. E o que acontece, meu irmão? Surge depois também mais um impedimento, o segundo impedimento. Irmãos, olha para mim, preste bastante atenção. A partir do momento que você recebeu um chamado de Deus, irmão, a partir do momento que você começou a viver a sua história com Deus, quantos impedimentos já surgiram na sua vida? Tem pessoas que no primeiro impedimento que surge desistem. Né? Como se dizem, mete o pé no balde e não quero saber mais. Quantas pessoas no segundo impedimento dizem eu não aguento mais, abandona. E quantas pessoas que no terceiro impedimento, quarto impedimento, alguns aguentam até um certo ponto, mas desistem dos sonhos, dos projetos de Deus na sua vida, do chamado do Senhor, do ministério de Deus na sua vida. Mas Eliseu, ele passou para o primeiro impedimento, ele não desistiu. Mas escute, irmão, impedimento é uma coisa que sempre vai vir em nossas vidas, independente da caminhada de experiência que você tem no Evangelho, na experiência que você tem, nessa caminhada que você está tendo, nessa jornada que você está. Impedimentos são as coisas que sempre vão surgir na nossa vida. Aí acontece o quê? Surge o segundo impedimento na vida de Eliseu. Elias chega novamente para Eliseu e fala assim, Eliseu, fique aqui que eu vou dar um pulinho lá em Jericó. Deus pediu para mim em Jericó, então você me espera aqui. Eliseu novamente olha para Elias e disse assim, Elias, eu não vou ficar. Deus me fez um chamado na minha vida que era para te acompanhar e eu não vou perder a minha bênção. Eu não vou desistir dos projetos de Deus na minha vida. Deus me fez uma promessa e eu não vou desistir dessa promessa de Deus na minha vida. Já vou te falar uma coisa para você. Eu começo até a imaginar Eliseu falando para Elias, Elias, matei meus bois, acabei com meu arado para não ter onde voltar, então não tem para onde voltar. A minha meta é sempre seguir adiante. Ao quê? No alvo. Então eu não vou desistir. Aonde você estiver, eu estou contigo. E eles caminham juntos, irmão, e vão para Jericó. Mas acontece algo na vida de Eliseu. Às vezes acontece com a minha e com a tua vida, irmão. Nesse caminho que nós estamos trilhando. A palavra de Deus fala, irmão, que antes deles chegarem ao Rio Jordão, né, que era o objetivo deles, a meta deles era chegar até o Rio Jordão. Antes deles chegar, acontece algo, irmão. E eu creio que já aconteceu na tua vida, na minha aconteceu várias vezes. Sabe, aquelas pessoas que às vezes se levantam, irmão, para nos entristecer, para nos desanimar, né? Para fazer com que nós paramos a nossa caminhada, nos querendo jogar lá para baixo, né? Querendo fazer com que nós ofuscamos a nossa visão. A Bíblia diz que chega um dos filhos do profeta para Eliseu e disse assim para ele, assim, escute só. Ei, você está sabendo aí que Elias vai ser arrebatado numa carruagem de fogo e você vai ficar sozinho? Ele estava dizendo simplesmente assim, ó, você está em vão atrás desse Elias. Você vai ganhar o que atrás de Elias? Elias vai ser arrebatado, você vai ficar aí com essa cara aí, como não conquistou nada, vai passar vergonha, as pessoas vão falar de você,
porque você brigou por algo que você não conseguiu. Será que vale a pena você quis fazer isso que você está fazendo? Essa foi a resposta, essa foi a palavra dos filhos do profeta, irmão. Eles queriam frustrar os sonhos, os projetos da vida de Eliseu, né? Queriam acabar com o ministério dele. Eles queriam inibir o chamado de Deus na vida de Eliseu. Mas a palavra de Deus fala que Eliseu simplesmente olha para esse filho do profeta, sabe o que diz para ele, irmão? Olha só, fala com essas palavras, pode conferir na palavra de Deus aí. Diz para ele assim, ó, cala a sua boca. Sabe por que Eliseu falou isso, irmão? Porque Deus já havia falado com ele. Deus já havia falado com Eliseu, irmão. Então, Eliseu ele tomou posse nas palavras do Senhor. Você sabe que Deus está mandando dizer para você que está vendo esse vídeo aqui, meu irmão? As pessoas podem falar que você não vai conseguir. As pessoas podem falar que você não tem mais jeito. As pessoas podem falar que você está sonhando sonhos que não vão ser realizados. As pessoas podem falar para você que você vai nadar, vai morrer na praia. Mas escute, faça como Eliseu. A última palavra veio do Senhor. E se Deus falou com ele que cale-se a terra, Deus já havia falado com ele. As pessoas tentaram inibir a palavra de Deus, mas Eliseu, meu irmão, ele focou nas promessas de Deus na vida dele. Ele focou no chamado de Deus na vida dele e não deixou que palavra nenhuma, né, fizesse com que ele desanimasse. Então Eliseu, ele não ia desistir, porque Deus havia feito um chamado na vida dele. E Deus, irmão, incumbiu ele de jamais abandonar Elias até ele ser arrebatado. Então, quando aqueles filhos do profeta falou isso para Eliseu, Eliseu não deu ouvido, irmão. Eliseu, ele calou aquele filho do profeta naquele momento ali, né? Eu começo a imaginar aqui o que eu gosto de conjecturar, irmão, para que vocês possam entender melhor. Eu começo a imaginar Eliseu falando assim para aquele filho do profeta, Deus já falou comigo. Então, o que Deus falou está falado. Eu vou viver a minha história com Deus. Aí o que acontece, irmão? Parece que acabou as má conversas, pessoas que querem jogar por baixo, né? Parece que acabou aquelas palavrinhas que tentam fazer nós desistimos da nossa caminhada, mas não, surge outro filho do profeta com as mesmas palavras para Eliseu. Eliseu novamente, ó, cala a boca. Você sabe o que é isso, irmão? Escute. O inimigo não vai desistir tão fácil. O inimigo não vai querer te abandonar tão fácil, não. Escute. Nós podemos ver que quando Jesus foi levado pelo Espírito no deserto, o inimigo, ele vinha, tentava fazer Jesus, né, errar em alguma coisa, mas ele abandonava Jesus, depois voltava novamente. O inimigo vai tentar inúmeras vezes, irmão, fazer com que você desista. Mas só que Eliseu era um homem, era um profeta focado no chamado de Deus. A palavra de Deus fala que ele continuou a seguir a Elias, não desistiu. Mas ele tinha uma visão. Ele estava com a visão, meu irmão, sabe no quê? Nas promessas de Deus na vida dele. Deus havia feito uma chamada. Deus havia designado, né, um ministério na vida de Eliseu. Deus havia já prometido algo para ele. Então Eliseu não desistiria. Aí surge o que, irmão? Mais um impedimento. Mais um impedimento surge na vida de Elias e de Eliseu. O que é? Aquele rio Jordão. Mas quem tem autoridade, meu irmão, não deixe com qualquer impedimento para a sua caminhada, não. Quem tem autoridade, escute, não vão deixar que pequenas barreiras, coisas insignificantes, vão tentar fazer, vai fazer com que pare você de chegar e alcançar os seus objetivos. A sua meta é lá na frente. Os impedimentos vão surgir sim, irmão. Mas tem autoridade, assim como teve autoridade Elias e Eliseu quando se depararam com aquele rio Jordão. A palavra de Deus fala que Elias, ele pega a tua capa, irmão, e ele bate naquelas águas se abrem. A Bíblia fala que os dois atravessam o seco. E chegando do outro lado, eu começo a imaginar Eliseu, né, em seu pensamento, dizendo: bom, cheguei até aqui, cheguei na minha meta, e eu vou receber a minha bênção, eu vou receber a minha vitória, e eu vou receber aquilo que Deus me prometeu. Mas escute, irmão, quantas e quantas vezes nós pensamos assim, né? Opa, consegui, agora eu vou receber. Aí quando a gente pensa que acabou os problemas, né, acabou, as barreiras já caíram por terra, quando nós pensamos que os impedimentos não vai ter mais, aí surge mais impedimento na vida de Eliseu. Escute, a palavra de Deus fala que estavam os dois andando juntos. E Eliseu e Elias, ele chega para Eliseu e fala assim, ó: pede o que queres que eu te faça, e eu te darei. Escuta só.
Quando Elias ele disse isso para Eliseu, Eliseu ele já lançou, irmão, o decreto, aquele que ele queria, aquele que ele almejava. Ele queria aquilo que todos os profetas, os filhos de profeta, todos os alunos daquela escola queriam ter. Era o quê? A capa que havia sobre a vida de Elias. Todos almejavam aquela capa. Mas Eliseu chegou até o fim, ele alcançou, foi até o fim. Ele não desistiu, não deixou que barreira nenhuma impedisse ele de obter a sua vitória. Mas quando estava prestes a tomar a sua posse da sua vitória, irmão, conquistar aquilo que ele tanto almejava, escute. Quando Elias fala para ele assim, ó, me pede o que queres que eu te faça, que eu te darei. Eliseu, ele foi bastante ousado no seu pedido. Eu começo a imaginar ele focado, olhando nos olhos de Elias e dizendo assim, ó, eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre você. Eu começo a imaginar ele dizendo assim, ó, eu quero porque é meu por direito. Deus me prometeu isso aí, e eu cheguei até o fim, e eu vou tomar posse da minha vitória agora. Aí surgiu um impedimento, mais um impedimento, irmão. Aí surge mais uma prova, para que Eliseu ele seja aprovado mais uma vez, para tomar posse daquilo que ele queria. Elias olha para Eliseu e diz assim para Eliseu, Senhor Eliseu, então vamos fazer o seguinte, se você puder me ver sendo arrebatado na carruagem de fogo, assim te fará. Você vai tomar posse da casa. Mas se você não ver, você não vai tomar posse, não. É um desafio que eu faço contigo. Mas só que Elias, irmão, ainda não tinha entendido que Eliseu era um profeta, era um homem de Deus de visão. É um homem que tinha visão ampla. É uma pessoa que enxergava, meu irmão, que não andava por vista, mas andava por fé. Você sabe o que é isso, irmão? A Bíblia nos fala que nós temos que não andar por vista, mas por fé. Sabe o que é isso? Que Eliseu ele não olhava para os impedimentos, mas ele já olhava o quê? Para as estratégias para vencer os impedimentos da sua vida. Eliseu não olhava para as dificuldades, mas ele olhava para a solução. Escute, Eliseu, meu irmão, olha aqui para mim, presta bastante atenção que eu vou falar para você aqui agora. Eliseu, ele não olhava, irmão, para os grandes problemas da vida, mas ele olhava para o imenso Deus a qual ele servia. Então, escute, Deus está mandando dizer para você que está ouvindo esse vídeo agora, não olha para as dificuldades que tem na sua vida, não olha para os problemas que tem surgido na sua caminhada, não olha para as dificuldades que tem crescido nesse caminho que você está trilhando, mas olha para o Deus que pode livrar você de todas as elas e te dar vitória em nome de Jesus. Para de olhar para as dificuldades, irmão. Talvez você que está vendo esse vídeo agora tenha enfrentado tanta dificuldade na sua vida. A partir do momento que você começou a viver a sua história com Deus, parece que os problemas só aumentaram na sua vida. Parece que os impedimentos é um atrás do um, na frente do outro, que vai surgindo. Você vence um, mas surge outro. Mas escute, Deus está mandando dizer para você olhar os seus olhos da fé. Abre os seus olhos do Espírito, porque a sua bênção está lá na frente e você vai tomar posse daquele que Deus prometeu. Não desista, não para a sua caminhada não. Deus ele tem um mistério na sua vida sim. Até mesmo que muitos não acreditam. Até mesmo que muitos não dão crédito nos chamados de Deus na sua vida. Mas quem te escolheu foi Deus. Foi Ele que levantou você daquele monturo para se assentar entre Cristo. Mas pastor, eu não estou entendendo, a minha vida é tão dificultosa, eu não sei, eu não entendo um pouco a palavra ainda, eu estou começando a caminhar agora, as coisas estão difíceis, para que Deus quer me usar? Eu não sei de nada. Escute, irmão, a palavra de Deus fala que Deus ele usa as coisas loucas para confundir as sábias, que Deus usa as que não são para confundir as que são. É você que Deus quer usar para confundir muitas pessoas nessa terra. Eliseu, irmão, era um rapaz calvo, que não se encaixava de maneira nenhuma, irmão, nos requisitos do povo hebraico. Não se encaixava, era calvo. E quem era calvo não se encaixava nunca no requisito de um profeta. Mas Deus escolheu ele. Deus escolheu Eliseu, irmão. Só porque? Não pela aparência, mas pela intenção do coração daquele homem. Deus sabia que aquele menino, esse profeta chamado Eliseu, ele ia fazer uma grande diferença. Quando ele passou o Rio Jordão, quando ele venceu essa dificuldade,
Elias fez um desafio, falou: se você me vê, você vai tomar posse, se você não vê, você não toma posse. Só que Elias escolheu um cara, ele foi falar isso com um cara que tem visão, irmão, que olha pela fé. A palavra de Deus fala que os dois estavam caminhando, veio um rei de moinhos, separou os dois. Eu começo a imaginar, eu quero conjecturar agora, irmão, para que você possa entender o que Deus está falando contigo agora. O profeta Eliseu, ele começa a olhar para cima, eu começo a imaginar. E Elias olhando para baixo. Eu quero conjugar, a palavra de Deus não diz, irmão, mas eu quero conjugar para que você possa entender o que Deus quer falar contigo agora através desse vídeo. E Elias olhando para baixo, Eliseu olhando para cima, e Elias até mesmo pode até ter pensado ali: irmão, não está me enxergando, pô, chegou até aqui, né? Venceu tanta dificuldade, as barreiras, né? Até mesmo a voz do opressor ele conseguiu passar por ela, não deu ouvido à voz do opressor. Atravessamos o Rio Jordão, mas chegou até aqui, ele perdeu a visão, perdeu o foco. O chamado de Deus na vida dele, não está me vendo. Eu começo até a acreditar nisso. Mas escute, a palavra de Deus fala que Eliseu, irmão, ele dá um grito bem alto, dizendo assim, ó: carro e cavaleiro de Israel. O que Eliseu estava querendo dizer assim, ó: eu estou te vendo, e eu quero tomar posse daquilo que Deus me prometeu agora. Escute, irmão, olha, preste bastante atenção. Elias estava sendo arrebatado lá em cima, já estava no céu. Eliseu estava aqui embaixo ainda. Para que vocês possam entender, sabe de onde veio esta capa? Sabe de onde veio essa porção dobrada que estava sobre Elias? Ela veio lá do céu e veio parar na mão de Eliseu naquele momento. Sabe que Deus está mandando dizer para você, meu irmão? Deus tem o melhor tesouro do céu. As bênçãos do Senhor está lá no céu. Escute, vai vir do alto para a tua vida. Só Deus sabe aquilo que você tem buscado. Só Deus sabe aquilo que você tanto tem almejado, pagado o preço, enfrentado os problemas, as dificuldades da vida. Mas Deus está mandando dizer para você agora, preste bastante atenção. Ei, Deus tem uma bênção preparada para você, meu querido. Não perca o foco, não desista da tua caminhada, não deixa que as barreiras impedem de você alcançar o seu objetivo. Que quando você chegar na tua meta, ei, escute, há uma bênção do Deus lá no céu que vai derramar sobre a sua vida. Sabe o que aconteceu, irmão? Olha aqui para mim. A palavra de Deus fala que a capa veio na mão de Eliseu. Eliseu tomou posse daquilo que ele tanto queria. Ele tomou posse daquilo tanto que ele almejou na tua vida. Ele passou todos os problemas e dificuldades. Ele foi provado, mas foi provado de Deus e tomou posse devido à sua persistência. Ele tomou posse daquela capa, irmão. Agora vem cá. Só que Deus não vai deixar você envergonhado, não, ei. Quando você vai até o fim. Porque nessa corrida de fé, irmão, escute, vencedor não é quem chega primeiro, não. Vencedor é aquele que permanece até o fim. Eliseu chegou até o fim. Ele tomou posse daquilo que ele queria. A porção, a capa mais cobiçada da época. E sobre ela veio a porção dobrada do Espírito que havia sobre Elias. E sabe o que acontece, irmão? Ele volta novamente, está voltando sozinho. Elias já tinha sido arrebatado, Eliseu estava voltando. E ele chega na beira do Rio Jordão, irmão. Aí ele usa, a primeira vez que ele usa a sua autoridade. Aquele problema, meu irmão, que tentou ele impedir de conquistar a vitória. Ele usou a autoridade que ele havia conquistado para passar novamente por ela. Deus está mandando dizer para você que Ele vai dar autoridade para você. Que muitos, inúmeros impedimentos que você já passou, Deus vai te dar autoridade para você passar, meu, de cabeça erguida. Ele fende aquele Rio Jordão, passa seco. Agora olha para mim aqui. E Deus vai te honrar nessa terra. Sabe quem estava lá do outro lado do Rio Jordão? Sabe quem estava do outro lado depois do impedimento, meu, daquele impedimento, daquele rio lá? Sabe quem estava esperando ali? Tinha várias pessoas que às vezes queriam ver a derrota de Eliseu. Talvez tinha várias pessoas ali, meu irmão, que queriam ver Eliseu voltar frustrado. Muitas pessoas ali do lado estavam esperando até mesmo Eliseu voltar de cabeça abaixo, dizendo: poxa, nadei e morri na praia aqui, não conquistei nada, o que eu ganhei com isso? Mas sabe o que eles viram, meu irmão? Quando ele viu Eliseu atravessando o rio, atravessando o Rio Jordão, assim, ó, com aquela capa, eles mesmos disseram: verdadeiramente, o espírito de Elias se repousa
sobre Eliseu. Ele estava dizendo assim, ó, Eliseu, ele conseguiu, ele foi até o fim, ele tomou posse daquele que ele falou. Eu não acreditava, meus olhos estão vendo. Sabe que Deus está mandando dizer aqui, ó, que quantas pessoas não têm acreditado no seu ministério, irmão, quantas pessoas não têm acreditado no chamado de Deus na tua vida, sabe que Deus está mandando dizer para você aqui, ó, quantas e quantas pessoas vão ter que ver, irmão, eles vão ter que ver você carregando na tua mão a bênção do Senhor, eles vão ter que ver o quê? As bênçãos de Deus sobre a tua vida, eles vão ter que ver uma medalha no teu peito dizendo assim, ó, eu sou vencedor, eu recebi aquilo que Deus me deu, eu lutei, eu perseverei e tomei posse dela. Deus vai te honrar, Deus vai te honrar nesta terra, porque você não desistiu. Deus vai te honrar, sabe por quê? Porque você não parou a sua caminhada. Deus vai te honrar, sabe por quê? Porque você não andou por vista, mas andou por fé. Não deixou com que as dificuldades, irmão, parasse a sua caminhada. Deus está mandando dizer para você agora, eu quero profetizar na tua vida, olha para mim agora, num ato profético agora, eu quero ser um profeta de Deus para a tua vida. Deus está mandando dizer para você assim, escute, você que está tentando parar, meu, está pensando em parar a sua caminhada, desde o momento que você começou a viver a sua história com Deus, surgiram tantos impedimentos na sua vida, tantas dificuldades, e você até mesmo pensou em seu coração, sentiu no teu coração e pensou dizendo, eu não aguento mais, eu vou parar. Deus está mandando dizer para você assim, só tem o riozinho Jordão para você passar. Só tem esse rio Jordão para você passar e você tomar posse daquele que Deus tem para você. Aguenta mais um pouquinho, a sua bênção vai chegar. Deus está moldando a tua bênção, Ele está preparando a tua vitória. Mais um pouquinho, a caminhada está sendo curta agora, pode ter certeza, você vai alcançar os seus objetivos e as bênçãos de Deus vai derramar na tua vida e Deus vai te exaltar nesta terra. Não desista, não desista, continua a sua caminhada, foca nos seus objetivos, ouve a palavra de Deus sem falar do teu coração, que Ele vai dar força para você a não desistir. Que esta palavra possa estar plantada no teu coração. Pega essa palavra como incentivo, muda a sua visão, muda a sua estratégia de vida, para que você possa entender os mistérios de Deus na tua vida. Eliseu, como todos conhecem, um homem que profetizava com tamanha autoridade, um homem que tinha visão ampla do chamado do Senhor. Um homem que você que conhece a palavra, ou até mesmo que você não conhece, eu vou te dizer. Era um profeta que as pessoas lhe procuravam para consultar algo, pedir conselho. Era uma pessoa instruída. Só porque, irmão, ele não faltava na escola de profeta. É uma pessoa que não faltava no seu ministério. Ele não faltava nos cultos da casa de Deus, porque a casa de Deus é o lugar onde você vai se alimentar da palavra do Senhor. Era uma pessoa que já era instruída. E é isso que Deus vai falar para você. Você que está ouvindo esse vídeo agora, que está até mesmo pensando em desistir. Eu quero convidar você, irmão, procura uma igreja mais perto, uma igreja evangélica mais perto da tua casa. E Deus vai falar contigo. Ele vai te fortalecer. E você vai levantar novamente. Porque Ele vai te levantar com os braços fortes e poderosos e vai te colocar uma medalha de campeão, dizendo, eu sou mais do que vencedor em Deus. Amém? Receba esta palavra. Amém, irmão? Que Deus possa abençoar todos vocês. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra possa ser plantada em seu coração. Que através dela, irmão, você tem uma visão ampla do mistério de Deus na tua vida, né? E eu creio que vai fazer uma grande diferença, vai repercutir em todo o quadro da tua vida, em nome de Jesus. Amém, meu filho? Que Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus. Tchau. Meu querido irmão, mais uma vez eu quero reforçar aqui, amém? Se inscreva no nosso canal, amém? Dá o seu joinha, amém? Deixa o seu comentário lá embaixo, tá? Em nome de Jesus, amém? Que você compartilha para que este vídeo possa alcançar vidas que estão necessitadas de uma palavra do Senhor. Então, eu quero convidar você, irmão, a ser um passaporte para que esse vídeo possa alcançar almas, amém? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.